Beleza, obrigado. Está focado, não está aí? Assim como tem a definição de ser estritamente crescente, tem a definição de ser só crescente, ó. Vou apagar isso aqui. Só crescente. Então a função é dita crescente quando A está contido no domínio de F e vale esta implicação. X maior do que Y implica F de X maior ou igual a F de Y. E ela é estritamente decrescente quando vale esta implicação. X maior do que Y implica F de X menor que ou igual a F de Y. Portanto, a função constante, ela é as duas coisas. Ela é crescente e decrescente diante dessa definição. Ela não é estritamente crescente, nem é estritamente decrescente. Mas a função constante, ela é estritamente crescente. E reciprocamente, se uma função é estritamente crescente e é estritamente decrescente no conjunto A, ela é... Se ela é estritamente crescente, se ela é estritamente crescente num conjunto A e ela é estritamente decrescente, ela é constante. Ela é constante por quê? Porque dado x e y em A, tá? O x é maior do que y, distintos, dado x e y em A, o x é maior do que y ou o x é menor do que y. Vamos supor que o x é maior do que y. Se o x é maior do que y, f de x é maior que ou igual a f de y. Mas é isso. Hã? Não. Ah, eu falei estritamente, foi? Ah, sim, então eu falei errado, desculpa. Tá certo. Tá certo, desculpe, erro meu. Então, reformular. Pensei uma coisa e disse errado. E nem vai editar, vai ser assim mesmo. Se uma função é crescente em A e decrescente em A, então vocês entenderam mais do que eu. Se uma função é crescente em A e decrescente em A ela é constante. Tá certo? Claro, aí eu acabei de dizer, a função constante ela não é estritamente crescente, nem é estritamente decrescente. Mas a função constante é crescente e decrescente em qualquer conjunto. E se num conjunto uma função é crescente e também é decrescente, ela é constante. Agora sim, está consertado. Tá? Então você tem essa definição. Antes disso, vamos ver um resultado, tá? Aqui, ó. Vamos ver proposição, né? Não vou colocar como proposição, não. Vou colocar como observação. Ó, sejam n natural, n maior que ou igual a 2, que se n for 1 é a função afim, a função x, e f de r em r, diante do que eu vou falar, e f de r em r, a função são dada por f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real. Tá? Ok? Só para aprender a manipular isso aí. Para você aprender a manipular esse negócio. Ó, dados, você sabe o seguinte, ó. Dados x e y em R, dados x e y em R, dados x e y em R,
Tem um que esteja pronto. Dado x e y em R, você sabe quem é x elevado a n menos y elevado a n, sabe? Isso aqui é x menos y vezes o quê? X elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 vezes y mais x y elevado a n menos 2, né? Mais y elevado a menos 1. Daí, dados x e y no intervalo 0 mais infinito, ó, intervalo 0 mais infinito, tá bom? X maior do que y implica o quê? Implica o seguinte: x maior do que y implica, primeiro, x menos y é positivo, só? E, além disso, x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 y mais x y elevado a n menos 2 mais y elevado a n menos 1. Bem, isso é não negativo. Todas as parcelas são não negativas. Acontece que o x é positivo. Acontece que o x é positivo. Se o x é maior do que y, x menos y é positivo. Não só isso, o x também é positivo. O x é positivo, porque os dois estão aqui. Tá? Então o x é positivo, então esse número aqui é positivo. Se os dois são positivos, o produto dos dois é positivo. Mas quem é o produto dos dois? É x elevado a n menos y elevado a n, mas isso implica então x elevado a n maior que y elevado a n. Ou seja, o f de x é maior do que f de y. Tá? O f de x é maior do que o f de y. Então observem, ó. Tá? O que é que isso diz? O que é que se diz? Ó, x maior do que y nesse conjunto, o f de x é maior do que o f de y. Logo, a função f, ela é estritamente crescente, aonde? Em 0 mais infinito. Então é estritamente crescente aí. Agora, sendo n par, se o n é par, tá? Dados x maior do que y no intervalo menos infinito 0, no intervalo menos infinito 0, sendo n par, dados x e y no intervalo menos infinito 0, tem-se o seguinte, tá? Esse tem-se é desnecessário só para reforçar. Dados x, y, dados x e y, tá? Dados x e y, aí, no intervalo menos infinito 0, nós temos o seguinte.
tem a seguinte coisa: x maior do que y implica duas coisas. Olha, bem, olha a situação. X e y pertencem a esse intervalo. Então, menos x e menos y pertencem a que intervalo? Intervalo 0 mais infinito. E como x é maior do que y, o menos x é menor do que menos y. Não é? Só que a função f, essa função f, ela é estritamente crescente nesse intervalo. Então, como o menos x menos y estão aqui e o menos x é menor que menos y, o f de menos y é maior do que o f de menos x. Ou seja, o f de menos x é menor do que o f de menos y. Mas quem é o f de menos x? É menos x elevado a n menor do que menos y elevado a n. Acontece que, como n é par, isso aqui é x elevado a n. E como n é par, isso aqui é y elevado a n. Ou seja, x maior do que y nesse conjunto implica x elevado a n menor do que y elevado a n. Ou seja, implica f de x menor do que f de y. Qual é a conclusão? Hã? Aonde? Logo, f é estritamente decrescente. Decrescente aonde? No intervalo menos infinito, 0. Tá bom? A outra, tá? Sendo n ímpar, tá? Dados, mesma coisa, dados x e y no intervalo menos infinito 0, tens x maior do que y, tá? Se você tem qualquer que seja o x e y aqui, x maior do que y implica, mesma coisa, menos x, primeiro, menos x e menos y pertence ao intervalo 0 mais infinito, tá? E o menos x é o que? Menor do que menos y. Mas a função f é estritamente crescente aqui. Então, se menos x menos y estão aqui e o menos x é menor que menos y, f de menos x é menor do que f de menos y. Ou seja, menos x elevado a n é menor do que menos y elevado a n. Só que o n é ímpar. Então, a enésima potência de menos x é menos a enésima potência de x. E aqui tá a enésima potência de menos x é menos a enésima potência de x, de y, tá? Então, mas isso aqui garante o quê? Que x elevado a n maior do que y elevado a n. Ou seja, o f de x é maior do que o f de y. Tá? Então, sendo n ímpar, dado x, y no intervalo aqui, x maior do que y implica o f de x maior do que o f de y. Logo, a f é estritamente crescente aonde? Mas isso é, vou destacar, viu, para n ímpar. Tá? Aqui, n par. Tá? Vou destacar aqui.
a F é estritamente o quê? Crescente aonde? Menos infinito zero. Mas é aqui, sendo N ímpar. Além disso, ainda dentro do caso, tá? Ainda do caso, ainda dentro desse caso aí, tá? Ainda dentro desse caso, além disso, tá aqui. Além disso, dentro desse caso ainda ímpar, tá? Você observa o seguinte, dentro desse caso, sendo N ímpar, ó, bem, se N é ímpar, a função continua sendo estritamente crescente aqui, tá? E ela é estritamente decrescente, e é estritamente crescente aqui, se N é ímpar. Ela é estritamente crescente no intervalo dos não negativos e ela é estritamente crescente no intervalo dos não positivos. Então ela é estritamente crescente em toda a reta, sendo N ímpar. Sendo N ímpar. Tá? Então, mas eu vou colocar dessa maneira. Além disso, tá? Além disso, isso precisa ser cuidado, ó. Olha, precisa ter o cuidado. Se uma função é estritamente crescente no conjunto A e ela também é estritamente crescente no conjunto B, não é verdade que ela, não necessariamente ela é crescente na união. Cuidado, viu? Tá? Isso é por causa de outro resultado. Além disso, tá? Dados, tá bom? Além disso, tá? Dados X negativo e Y positivo além disso, dados X e Y reais, X menor do que 0, menor do que Y, implica o quê? Implica X, dentro do caso que o N é ímpar, tá? Eu estou dentro do caso de ímpar. Isso implica X elevado a N menor do que 0, menor do que Y elevado a N. Ou seja, o F de X é menor do que F de Y. Ou seja, quando o N é ímpar, tá? X menor do que Y implica F de X menor do que F de Y. Porque quando o N é ímpar, X menor do que Y, há três possibilidades. Quais são? X menor do que Y, mas isso aqui maior do que ou igual a 0. Está aqui o caso. A implicação é verdadeira. Qual é o outro caso? X menor do que Y, menor ou igual a 0. E qual é o terceiro caso? X menor do que 0, menor do que Y. Você concorda? São essas três possibilidades. Tem mais alguma coisa fora disso? Não. Porque saiu daqui, ou você cai nessa, ou você cai nessa. Entendido? Então, se você tiver... Então, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte. Daí, assim, dados X e Y reais, X menor do que Y implica o quê? F de X menor que F de Y. Que em qualquer caso você vai ter isso aqui. Isso eu estou dentro do caso em que o N é, veja bem, dentro do caso em que o N é ímpar. Estou analisando o caso em que o N é ímpar. Se o N é par, ela é estritamente crescente nos não negativos e é estritamente decrescente dos não positivos. Mas se o N é ímpar, ela é estritamente crescente na reta toda.
porque ela é estritamente crescente aqui, ou seja, essa implicação vale aqui, essa implicação vale nesse caso, x maior do que y maior ou igual a zero, né? E vale nesse caso. Então você tem isso aqui, qual é a conclusão? Logo, f é o que? Estritamente crescente. Aonde? Em R, tá? Eu podia logo, veja bem, eu podia logo concluir isso sem precisar disso aqui, só usando o fato, como no caso ímpar, ela é estritamente crescente aqui, e ela é estritamente crescente aqui, ela é estritamente crescente na reta toda. Mas eu não estou usando que se uma função é estritamente crescente, um conjunto é estritamente crescente no outro, ela é estritamente crescente na união, porque isso não necessariamente é verdadeiro. Vamos ver aqui, ó.